Promessas bilionárias, cheques sem fundo e um shake misterioso. O novo projeto de Eike Batista repete um roteiro conhecido de grandes expectativas e pouca transparência. Só que agora, outros homens, que individualmente já foram protagonistas de outras polêmicas, também dizem estar fechados com o Eike e estão tentando vender para o Brasil um novo sonho bilionário. Nesse Spotlight, a gente vai seguir os rastros dessas promessas, entender quem é que está por detrás delas e mostrar por que essa nova empreitada deixa muitas dúvidas no ar. Aproveita e se inscreve aqui no Invest News. O primeiro personagem dessa história você já conhece, Eike Batista. O ex-bilionário já foi um dos homens mais ricos do mundo, né? Mas caiu em desgraça quando seu grupo EBX desmoronou. Ele acabou condenado por corrupção e manipulação de mercado, chegou a ser preso e agora tá tentando se reinventar com a promessa de uma cana-de-açúcar revolucionária. Eu já vou falar mais sobre essa super cana, mas antes, os outros sócios do Eike. Esse aqui com Lula é o Zayed bin Rashid bin Alwida Al-Kibazi. Sim, isso tudo é um nome só. Ele tem sido chamado pela imprensa brasileira de Sheik. Ele se apresenta como um bilionário de Abu Dhabi, herdeiro de uma família que seria uma das fundadoras dos Emirados Árabes. Atualmente, ele é CEO de um fundo de investimentos, o Abu Dhabi Investment Group, ADIG. Guarda esse nome. Ele diz que o ADIG investe dinheiro dele e de outros ricaços árabes. O Zayed está prometendo investir 100 bilhões de dólares aqui no Brasil. Cara, isso é muita grana. É mais de meio trilhão de reais. Esse encontro dele com o Lula aconteceu em novembro de 2024 e o Zayed prometeu grana para uma pauta bem ampla. Recuperação de pastagens degradadas, indústria, mobilidade urbana. Nessa entrevista para o Estadão, ele fala em colocar dinheiro até em urbanização de favelas na Baixada Fluminense. Acontece que o Zayed tem um histórico de promessas impressionantes que não dão em nada. Em 2017, ele apareceu na Turquia prometendo investir 100 bilhões de dólares. O que não aconteceu. Depois, em 2020, foi para Tunísia, onde se reuniu com o presidente do país e falou em construir uma cidade médica, o que não aconteceu. Ainda em 2020, ele apareceu na Austrália, como interessado em investir numa fintech de lá, a Shinja Bank. Prometeu, mas não entregou. E a Shinja Bank acabou indo à falência. Quem intermediou aquele encontro entre o Lula e o Zayed foi o Mário Garnero, um personagem importante aqui na nossa história. Ele é uma figura conhecida no empresariado brasileiro e tem um histórico e tanto. É dono de uma empresa chamada Brasil Invest, que nos anos 80 esteve envolvida em um escândalo financeiro gigante, o que rendeu uma condenação por fraude para ele, mas essa condenação acabou sendo anulada pela justiça depois. A Brasil Invest ainda existe, mas hoje a atividade principal do Garnero é promover encontros entre empresários gringos e brasileiros. Vários desses encontros acontecem fora do Brasil. Nessa história toda, ele é tipo o articulador. Bom, o Zayed e o Garnero se conheceram, tiveram essa conversa com o Lula no fim do ano passado e depois, já no começo de 2025, anunciaram a criação do fundo ADIG Brasil Invest, para supostamente encontrar projetos no Brasil que mereçam pedaços daquela montanha de dinheiro que o Zayed disse que vai alocar por aqui. E eles já têm um destino certo para um cheque de 500 milhões de dólares, a super cana do Eike Batista. O responsável por administrar o fundo ADIG Brasil Invest é esse aqui, Renato da Cruz Costa. Ele é o CEO do fundo. Nas últimas semanas ele saiu dando várias entrevistas e em cada uma delas as promessas foram ficando mais impressionantes e mais difíceis de acreditar. Por exemplo, nessa aqui, para o Times Brasil, ele falou que enxerga muitas oportunidades para investir os 100 bilhões de dólares. Depois, para o CNN Money, falou que o valor total pode chegar a 350 bilhões de dólares. Eu vou ter que parar um minutinho. 350 bilhões de dólares são mais de 2 trilhões de reais. Vamos fazer umas comparações? As reservas internacionais do Brasil, que são praticamente o lastro da nossa moeda, o real, é de 330 bilhões de doletas. O dinheiro que a empresa do Warren Buffett, o mega investidor mais conhecido do mundo, o dinheiro que ela tem em caixa e que foi notícia no mundo inteiro porque está no maior nível da história, é de 334 bilhões de dólares. Ah, e o Renato tem um histórico bem complicado também. Em alguns press releases, ele se apresenta como o terceiro maior especialista do mundo em finanças e diz que ajuda empresas brasileiras a levantar crédito lá fora. Mas ele ficou mais conhecido mesmo por ter sido acusado de aplicar pequenos golpes em startups brasileiras.
Inclusive, o Invest News foi procurado por uma pessoa que teria sofrido um desses golpes. Basicamente, ele prometia investimentos, pedia 5, 7 mil dólares para o dono da empresa e dizia que essa grana era para resolver documentação nos Estados Unidos. Só que aí ele sumia. Ele também é acusado de ter alugado uma Mercedes e um Audi e não ter devolvido. Também de ter passado cheque sem fundo, de não ter pago aluguel de imóvel em Nova York. Ah, e tem a relação dele com o Ike também, claro. Em 2022, o Renato ofereceu 350 milhões de dólares à vista para comprar títulos de dívida que originalmente eram do Ike, mas que tinham sido tomados pela justiça no contexto dos problemas do Ike com a lei. Essas debêntures eram tipo o último resquício do Império X. Bom, o fato é que não rolou, porque o Renato não conseguiu provar que tinha essa grana toda. O último personagem aqui é o Luciano Coutinho. Ele é ex-presidente do BNDES e já teve de explicar para o Congresso Nacional por que o banco público concedeu empréstimos a empresas do Ike Batista. Essa matéria aqui de 2013 fala que só para o BNDES o grupo do Ike devia mais de 10 bilhões de reais. O Coutinho agora é vice-chairman do fundo Adig Brasil Invest, que estaria interessado em comprar essa empresa de defesa aqui, a Avibras, com a promessa de investir nela mais $500 milhão. Em 2023, a Folha mostrou que a Avibras está mal das pernas e que o governo Lula teria pedido para o Coutinho um plano para tentar salvar a companhia. Essa história da Supercana não para de pé. Tem uns meses que eu tô acompanhando isso e o resumo é o seguinte: essa cana é super porque ela é mais grossa, mais fibrosa. A ideia é aumentar a produção de bagaço, a biomassa, para a partir dela produzir energia e outros produtos. Mas tentativas anteriores de implementar essa variedade já falharam, inclusive as tocadas pelos especialistas que hoje estão junto com o Ike Batista. A Raízen, inclusive, já tentou produzir a Supercana, mas desistiu porque ela não tinha viabilidade econômica. Eu conto essa história em detalhes nessa matéria aqui, mas o que importa pra gente agora é isso. A Supercana existe faz tempo, já foi testada várias vezes e pelas maiores empresas do setor. Nunca deu certo. E dessa vez, o Ike tá vendendo um token, tipo um Bitcoin dele, que inclusive tem o nome dele, claro, para levantar grana que seria utilizada na construção de uma fábrica de bioplástico na Flórida. Ele quer levantar 100 milhões de dólares vendendo esse token. Isso fora as 500 milhões de doletas prometidas pelo fundo do Zayed, do Garneiro, do Coutinho e do Renato. Até a gravação dessa reportagem, a Presidência da República, o Zayed bin Al-Huda e o Luciano Coutinho não tinham respondido às nossas perguntas e a gente não conseguiu contato com o Mário Garneiro. A Embaixada dos Emirados Árabes falou que o Adig é sim uma entidade ligada ao Fundo Soberano do país, mas não respondeu sobre o papel do Adig e da família Al-Huda nos Emirados Árabes e também não respondeu se apoia os projetos deles aqui no Brasil. O Renato Costa disse que nunca foi denunciado à justiça por crimes financeiros e que o investimento na Supercana é anterior à gestão dele no fundo Brasil Invest Adig. Mas ele não quis dar detalhes sobre a origem do dinheiro do fundo e sobre expectativas de retorno financeiro. O Invest News pediu para ele documentos que comprovem a existência do fundo e do dinheiro, só que aí ele não respondeu. A aliança entre Ike Batista, Mário Garneiro, Renato Costa e Zayed bin Al-Huda segue um padrão: anúncios espetaculares, promessas bilionárias, muita mídia e pouca transparência. Enquanto os holofotes em cima das promessas desse grupo produzem uma aura de credibilidade e acesso ao poder, o histórico de cheque sem fundo e investimentos que nunca chegam levanta a pergunta: dessa vez vai ser diferente?